que vão assistir essa aula, nós vamos dar sequência à atividade que nós estamos em curso, que é a diferenciação entre o espaço público e o espaço privado, e como se dá a ocupação e a compreensão desse espaço público. Para isso, nós estamos usando o que nós chamamos de método pragmático para a análise do espaço público. Então, na aula de hoje, nós vamos diferenciar o público e o privado em relação ao que é social e individual a partir de duas perspectivas. A primeira é que muitos espaços privados são sociais. Por exemplo, aqui é o exemplo das empresas privadas que têm fins públicos. Então, uma empresa que é de um grupo, de uma corporação, mas que presta um serviço público, ela é privada, mas atende aos fins públicos. É o caso, por exemplo, das escolas particulares, em que um grupo, uma associação privada detém aquela escola, mas ela presta um serviço público. O segundo aspecto é que o público não necessariamente é um bem social. Então, aqui existe o argumento da não equivalência, quer dizer, o público e o social não são necessariamente equivalentes. E o exemplo que o autor usa é o exemplo da guerra, que a guerra pode ser um bem público, que o Estado entende que é um bem público, por outro lado, pode não beneficiar a sociedade em questão. Outro exemplo é que uma disputa política séria é saber o quanto aquela ação pública é socialmente benéfica ou prejudicial. Então, aqui, para a gente interpretar um pouco da conjuntura pública e do espaço de disputa pública, é quando determinadas ações públicas são benéficas à sociedade ou não. Então, pode haver ações públicas que não sejam benéficas necessariamente para a sociedade. Daí a capacidade e a função de interpretação das consequências dessas atividades. E, por fim, nós vamos agora chegar ao que nós chamamos de a culminância das nossas aulas, onde nós vamos determinar as características daquilo que nós chamamos de público. Sob o ponto de vista do pragmatismo, a diferença entre o público e o privado está no alcance das consequências das ações. Ações que fogem ao controle das pessoas envolvidas e necessitam de uma instância exterior para controlar são o que nós chamamos de ações públicas. Ações públicas, elas fogem do controle e do efeito das pessoas diretamente envolvidas. A tese do autor é que a distinção entre o público e o privado é a chave para compreender a função e a natureza do Estado. Um Estado, uma nação que se justifique, ela precisa ser justificada a partir da relação entre o público e o privado. E, por fim, nós chegamos à conceituação, ou uma definição dos elementos do que é o público. O público é tudo aqueles que se veem afetados pelas consequências e ações de uma ação de agentes ou funcionários públicos. Observem bem, o Estado, o público não age por si só. O Estado, que é responsável para controlar, mediar o aspecto público, sempre age através de pessoas que o representam. Então, o exemplo que nós usamos na escola, o exemplo que nós usamos aqui é a escola. A escola oferece a vocês um serviço público, mas esse serviço é prestado através das pessoas que compõem o conjunto dos professores que têm interesses e ganham a sua vida particular prestando serviço público. As instituições são as instituições públicas, por exemplo, a escola é uma instituição pública composta por pessoas que presta serviços. E a definição cabal
é que o público, enquanto organizado por meio de agentes ou funcionários e agências ou instituições materiais, cuidam das extensas e duradouras consequências indiretas das transações entre as pessoas. Isso constitui o que nós chamamos de populus, ou, numa tradução mais aportuguesada, que nós chamamos de esfera pública. Então, a esfera pública, que é esse espaço e as consequências que fogem ao controle, através dos agentes públicos e das instituições, controlam os efeitos das consequências das ações. Vou usar um exemplo para finalizar a aula aqui para vocês compreenderem. Por exemplo, se uma empresa madeireira precisa muita madeira e ela começa a consumir tanta madeira e destruir tanto o meio ambiente, que de repente o Estado precisa sancionar leis para que as consequências da ação daquela empresa não cause danos que fujam ao controle ou que inviabilizem a vida no espaço público. Então, sempre há intervenção do Estado em algumas situações que fogem ao controle das pessoas diretamente envolvidas. Nós poderíamos aqui conversar em aspectos bem mais subjetivos. Por exemplo, um exemplo talvez mais gritante seria quando uma mulher engravida, é obrigação do Estado que ela tenha saúde, que ela faça exames e que ela garanta com que aquela criança que está por vir tenha condições de saúde, tenha uma condição apta para nascer com saúde. Por isso, da intervenção do Estado, por exemplo, na obrigatoriedade da mulher fazer um conjunto de exames enquanto que ela está no pré-natal. Certo, pessoas? Eu encerro essa aula com essas reflexões. Nós chegamos hoje à culminação daquilo que é o público responsável para controlar as consequências das ações das pessoas que disputam o espaço público. Espero que auxilie isso na nossa compreensão e na vossa compreensão do que é o espaço público, para que vocês possam futuramente conseguirem guiar suas vidas e compreender o espaço público de forma adequada para vocês ocuparem espaço nessa esfera pública. Obrigado, desejo a todos uma boa semana e até mais.